Eu sou Maria Rita e vou ler para vocês o livro Chamados para Criar, um convite bíblico para criar, inovar e arriscar. Autor Jordan Raynon. Introdução. Deus foi o primeiro empreendedor. Ele criou a partir do nada. Ele estabeleceu ordem no caos. Ele criou para o bem dos outros. Antes de a Bíblia nos dizer que Deus é amoroso, santo ou misericordioso, aprendemos que ele é criativo. Nós fomos feitos à imagem do primeiro empreendedor. Assim, quando seguimos o seu chamado a criar empresas, ONGs, artes, músicas, livros e outros produtos, nós não estamos apenas fazendo algo bom para o mundo, mas também algo divino. Isso é importante porque valida o desejo profundo de nossa alma, que é criar. Se você já sentiu que o seu trabalho como empreendedor ou de criador cristão é qualquer coisa menos que serviço divino ao mundo, este livro é para você. Se você alguma vez já quis que o seu trabalho parecesse mais uma vocação que um trabalho, este livro é para você. Se você já quis se sentar com dúzias de criadores cristãos para entender melhor como eles conectam a sua fé com seu trabalho, este livro definitivamente é para você. Este livro começou com uma série de questões que eu acumulei ao longo de anos, tentando integrar mais profundamente a minha fé cristã ao meu trabalho como empreendedor e criador. Em vez de responder todas essas questões por conta própria, eu passei quase 2 anos repassando-as a dúzias de empreendedores cristãos por meio de entrevistas pessoais e enquetes. As histórias desses homens e mulheres compõem a maior parte desse livro. Black Muskoke, fundador da Tom's Show, nos ajuda a entender melhor como podemos exercer o ministério sem abandonar uma paixão pelo empreendedorismo. Crystal Iurines, criadora do jornal Let Me Pray, esboça a profunda culpa que muitas mães encaram ao seguir tanto o chamado para criar quanto o chamado para a maternidade. C.S. Lewis, Arthur Guinness e Scott Erickson, este da Charity Waiter, mostra como podemos criar produtos que revelam o caráter de Deus e o amor ao próximo. Os fundadores de In and Out Burger, Kildenfield A. e Severin demonstram como o Evangelho pode influenciar cada aspecto de como administramos o nosso negócio. Nicole Baker, fundadora da ONG de Projetos e Expectativas, nos mostra como lidar com a tensão entre confiar em Deus e se esforçar para crescer nossas organizações. O escritor de hinos e empreendedor Honorato providencia um estudo de caso inspirador de como criadores devem responder a inevitáveis adversidades e fracassos. J.R.R. Tolkien e Skin exemplificam como a comunidade cristã pode ajudar a renovar nossa mente no processo criativo. O cofundador da HTC, Shir Wayne, demonstra o propósito multifacetado do lucro, enquanto o cofundador da PayPal, Peter Thiel, esboça uma visão do céu que dá profundo significado à nossa criatividade, tanto hoje quanto na eternidade. E essas são apenas algumas histórias que você encontrará nas páginas a seguir. Quem é o empreendedor? O nosso fascínio coletivo com o tópico do empreendedorismo aumentou drasticamente no último século. O número de menções da palavra empreendedorismo em livros americanos, contando apenas a última década, já cresceu vertiginosamente. É uma palavra que usamos bastante, mas pode ser difícil defini-la. O que exatamente é empreendedorismo e quem é o empreendedor? A palavra empreendedor apareceu primeiro no dicionário francês em 1723 para descrever uma pessoa que executa uma tarefa
com risco financeiro. Dicionários contemporâneos definem empreendedor de forma parecida. O dicionário.com diz que um empreendedor é uma pessoa que organiza e gerencia qualquer empreendimento, especialmente com fins lucrativos, normalmente com considerável iniciativa e riscos. Merriam-Webster define o empreendedor como quem organiza, gerencia e assume os riscos de um negócio ou empreendimento. Embora essas definições sejam boas, elas deixam a desejar ao não mencionar o ato de criar algo novo, que muitas pessoas associam ao trabalho do empreendedor. Hoje, quando ouvimos a palavra empreendedor, o que vem à mente em primeiro lugar são as pessoas como Steve Jobs, Oprah Winfrey e Mark Zuckerberg. Ainda que seja verdade que esses indivíduos organizaram e gerenciaram seus empreendimentos com considerável iniciativa e riscos, essas qualidades sozinhas não tornaram os grandes empreendedores. Nós definimos essas pessoas como empreendedores porque eles criaram algo novo. Eles criaram algo a partir de relativamente nada. Eles estabeleceram ordem no caos e, por meio de suas criações, eles amaram e serviram ao mundo. Desse modo, permita-me oferecer uma nova definição da palavra empreendedor, que nos guiará a partir daqui. O empreendedor é quem assume o risco de criar algo novo para o bem dos outros. Essa definição, Jobs, Winfrey, Zuckerberg e outros que tradicionalmente se identificam como empreendedores se encaixam bem, mas essa definição não abrange apenas os candidatos mais óbvios. Essa definição inclui criadores com diferentes níveis de fama, fortuna e de toda sorte de local, profissão, tamanho da empresa e setor produtivo. Inclui empregados de empresa, fundadores de ONGs, mães empreendedoras, estudantes querendo fazer algo novo, dono de pequenas empresas e um número crescente de profissões chamadas criativas, fotógrafos, pintores, músicos, escritores, donos de lojas colaborativas, designers, arquitetos e chefes de cozinha, todos que arriscam capital financeiro e social para criar algo novo para o bem dos outros. Como alguém que entra nas definições tradicionais, tanto de empreendedor quanto de criativo, para mim, sempre houve uma conexão clara entre empreendedorismo e criatividade. A meu ver, criar um novo negócio não é diferente de compor uma música. Ambos exigem criar algo do nada, estabelecer ordem no caos e formar algo para o bem dos outros. Eu acho que Steve Jobs entendia muito bem essa conexão. Provavelmente, o empreendedor mais visionário e de maior sucesso no século XX, Jobs amava música. Eventualmente, isso manifestou-se do seu iPod, mas muito antes disso, Jobs já conectava a música com seu trabalho como empreendedor na área de tecnologia. Em 1988, Jobs estava se preparando para lançar o seu tão esperado NIX, o computador NXT. Famoso por ser obcecado por cada detalhe de cada evento de lançamento, é interessante que Jobs tenha escolhido o Louis M. Davidson Simple Hall, em São Francisco, como palco para lançar a sua mais nova máquina. Na cinebiografia de Jobs, feita por Aaron Simpson, ele retrata uma conversa acalorada entre Jobs e o seu cofundador da Apple, Steve Wozniak, em pé, entre estantes de partitura, no fosso da orquestra. Wozniak diz a Jobs: "Você não consegue escrever uma linha de código. Você não é engenheiro. Você não é designer. Então, como que eu leio 10 vezes por dia que Steve Jobs é um gênio? O que você faz, afinal?" Jobs respondeu: "Eu sou o maestro."
Para explicar seu trabalho como empreendedor, Jobs usou a metáfora musical. Quer você se identifique como empreendedor, quer como criador, este livro é para você. Para Jobs e para mim, esses rótulos são essencialmente a mesma coisa. Minha história. Eu nem sempre me considerei um empreendedor, mas olhando para a minha breve vida, e eu tenho 30 anos durante a escrita deste livro, esse rótulo provavelmente é a melhor maneira de descrever o meu perene desejo criativo. Eu comecei o meu primeiro negócio quando eu tinha 9 anos, vendendo figurinhas de beisebol no meu quarto. Era um negócio terrível, já que minha estratégia de aquisição de clientes dependia totalmente da hospitalidade dos meus pais. Na oitava série, o meu espírito empreendedor assumiu nova forma quando eu observava a eleição de 2000, impressionado com o romantismo que caracteriza o lançamento, crescimento e queda de campanhas eleitorais para presidente, não muito diferente de um startup. Essa eleição me introduziu no mundo das carreiras políticas. Aos 17 anos, tive meu primeiro emprego de verdade, organizando uma campanha eleitoral na minha cidade, Tampa, na Flórida. Depois de vencer essa eleição, eu pensei que estava viciado em política, mas depois de outros trabalhos políticos na faculdade e uma experiência incrível de trabalhar na Casa Branca, eu percebi o que eu amava não era política e campanhas eleitorais, era criar algo do nada e vencer. Era o empreendedorismo. Quando me formei pela Universidade da Flórida, na primavera de 2008, eu tinha duas ofertas de emprego para avaliar: trabalhar para a campanha presidencial de John McCain ou liderar uma startup de tecnologia e política. Foi fácil escolher. Eu comecei a jornada de empreendedor e nunca olhei para trás. Depois de gerenciar uma empresa de outra pessoa por 1 ano e meio, decidi fundar a minha, uma agência de marketing digital que servisse a campanhas eleitorais, causas sociais e empresas. Em 2011, a minha empresa foi adquirida por uma agência digital enorme de Washington. Depois de ficar mais de 1 ano na empresa recém-adquirida, eu estava pronto para fundar outra startup. Em 2012, meus cofundadores e eu lançamos a Cities Investor, que é hoje a maior fornecedora de software de crowdfunding para os municípios dos Estados Unidos. Foi durante a construção de Cities Investor que eu comecei a questionar seriamente o meu chamado e se eu estava ou não servindo ao Senhor com o que eu considerava naquele tempo um trabalho tão secular. Eu cresci na igreja e me formei numa escola cristã onde parecia que todo pastor e preletor sugeria que, se eu amasse de verdade ao Senhor e se eu fosse dedicado de verdade a Cristo, eu estaria no ministério de tempo integral ou viveria numa cabana a milhares de quilômetros da minha casa. Ao mesmo tempo, eu cresci observando meu pai e avô viverem a sua fé por meio do trabalho deles como empreendedores. Eu estava em conflito, para dizer no mínimo. No verão de 2014, eu comecei a sair das operações cotidianas e, como você lerá mais adiante neste livro, eu não tinha muita certeza de onde Deus queria que eu estivesse no próximo capítulo da minha carreira. Por outro lado, eu sabia muito bem que Deus tinha me dado uma paixão pelo empreendedorismo, o dom de ser bom no que eu fazia e oportunidade para crescer esse dom em amor ao próximo. Por outro, eu me perguntava se não seria o certo usar meu tempo em algo que glorificaria mais a Deus e seria mais relevante para a eternidade, canalizando essas paixões e habilidades num contexto mais explicitamente evangélico, como plantar uma igreja. Depois de muita oração, estudo da palavra de Deus e comunhão, decidi que o caminho que o Senhor me entregaria tinha sido chamado para criar.
Em 2014, fundei outra empresa com o objetivo de ajudar empreendedores a lançar empresas e fazê-las crescer. Eu a chamei de Vocreo, combinando as palavras do latim vocation e creo, para formar o significado chamado para criar. Em 2016, comecei uma licença por tempo indeterminado para ser CEO de uma das empresas de crescimento mais rápido no portfólio Valkyrie, uma startup já financiada pelo Capital Venture chamada Threshold 360. O que esperar desse livro? Esse livro é resultado de quase 2 anos de pesquisa e de diversas conversas com outros empreendedores cristãos, enquanto eu buscava responder a minhas próprias perguntas sobre o chamado para criar. O que espero serão suas também. Então, o que esperar deste livro? Como o caráter criativo e empreendedor de Deus nos capacita para imitarmos a Ele? Meu trabalho como empreendedor e criador realmente glorifica tanto a Deus como de um pastor ou de um missionário em tempo integral? Quais são as perguntas certas a fazer quando tentamos discernir com o que Deus nos chamou para trabalhar? Como é criar não para fazer o meu nome grande, mas para glorificar aquele que me chamou para criar e amar ao próximo? Como reconhecer o meu trabalho como um chamado de Deus para mudar minhas motivações para criar o que eu crio e como eu crio? Quais são os desafios singulares ou particulares do que são chamados para criar e qual a maneira apropriada de lidar com eles? Qual é o propósito do lucro? Como posso usar meu trabalho como empreendedor para cumprir o mandamento de Jesus de criar discípulos? Enquanto o meu trabalho pode importar agora, as minhas criações vão perdurar por toda a eternidade? Minha abordagem nesse livro é muito mais narrativa do que teórica para responder essas questões, trazendo histórias ilustrativas de mais de 40 homens e mulheres que entenderam o chamado de Deus para criar. Este livro não é um manual, é uma compilação de histórias cativantes que retratam o que significa ser chamado para criar. O livro é organizado em 4 partes. A parte 1 lida com a questão do chamado, um termo carregado de muito mal compreendido na igreja hoje. Nessa sessão, vamos nos aprofundar mais do caráter criativo de Deus, explorar a bondade inerente do trabalho e esboçar uma série de perguntas práticas para nos ajudar a discernir o nosso chamado. Na parte 2, vamos examinar como seguir o chamado para criar impacto às nossas motivações para criar, os produtos que escolhemos criar e como integrar o Evangelho de forma holística a nossos empreendimentos, começando com a busca por excelência em tudo que fazemos e priorizando as pessoas e não o lucro. Como veremos, o nosso trabalho pode ser um chamado apenas se alguém nos chama para ele e trabalhemos por esse alguém e não para nós. A parte 3 lida com os contratempos singulares ou mais específicos enfrentados pelo empreendedor cristão. Entre eles, lidar com a tensão entre confiar em Deus e correr para fazer tudo dar certo em nossos projetos, responder às adversidades e fracassos e como nós cristãos precisamos renovar continuamente a nossa mente por meio de comunhão frequente com Deus, nossos colegas e outros crentes. Na parte 4, vamos confrontar aqueles chamados para criar, perguntando sobre como podemos criar discípulos pelos nossos esforços, como devemos nos relacionar com o lucro e com o que criamos hoje perdurará para a eternidade? Quando deixaremos nossas criações aos pés do primeiro empreendedor, à medida que ele constrói a sua obra-prima final, os novos céus e a nova terra? Ao ler este livro,
Sem dúvida, você vai querer tirar um tempo para refletir sobre os princípios de cada capítulo e sobre como aplicá-lo a seus esforços. Para facilitar, eu desenvolvi um guia de estudos com questões instigantes ao final de cada capítulo. Agora, você está pronto para ouvir as histórias de empreendedores e criadores cristãos? Você está pronto para abraçar o chamado de Deus para criar? Você está pronto para pensar de forma mais profunda sobre o que significa reimaginar o seu processo criativo como adoração àquele que te chamou para criar? Então vamos começar.